Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prosseguindo no exame desse amplificador aqui, o H2, lá do meu amigo Hugo, nós vamos, nesse vídeo, trabalhar essa região aqui, ó. As fontes de corrente constantes. As duas fontes, conhecidas por long tail. Ambas cumprem papel semelhante, uma em maior, outra em menor intensidade. Mas elas precisam estabelecer uma corrente continuada. O que é uma fonte de corrente constante? É uma fonte que, variando a carga, ela continua mantendo aquela corrente. Ela não sofre com a variação da carga, ou mesmo do sinal de entrada. Vamos examinar, eu vou examinar essa parte aqui, eu fiz ela no multisim. E... Deixa eu tirar isso aqui para cá. Vamos ver aqui no multisim como é que isso atua, como é que esse circuito aqui está funcionando. Ele pode ser feito de muitas formas, de muitas maneiras. Por exemplo, ele pode servir inclusive para monitorar até a impedância do alto-falante. Tudo isso pode ser tirado daqui, desse lugar. Você pode monitorar várias coisas, você pode monitorar a tensão da alimentação, você pode monitorar o ganho, tudo por aqui é possível. Na verdade, o que eu estou falando pode ser feito em vários pontos do amplificador. Eu estou apenas sugerindo, aventando, que você também pode fazer isso aqui. Para quem lembra daquele amplificador que eu fiz esqueci a marca agora, da Trell, amplificador da Trell, ali você vê que eles monitoram a fonte de corrente constante lá por intermédio daquele fotoacoplador. E vamos aqui para o circuito no multisim. Veja, querido, eu montei aqui o circuito para a gente estudar. Está bem semelhante ao que está no... Aqui, ó. Esse circuito aqui, ó. Tá? Vamos aqui para o multisim. Isso aqui são os medidores, olha, para a gente medir a mudança conforme a carga. E você vai ver o seguinte, você vai observar que a tensão continuará nesse ponto. Você vai observar que a corrente continuará nesse ponto e também nesse ponto. Aqui, você vai ver ela em maior intensidade, mesmo porque o resistor de emissor do transistor, que são os mesmos, ó, 2N5551, são de valores diferentes. Ó. Esse aqui é de 100R e esse aqui é de 450R. Notadamente, a consunção desse aqui da esquerda é menor que o da direita. Mas ambos estão referenciados, as bases deles estão vindo para esse circuito aqui. Isso aqui é uma artimanha de engenharia. Você pode, como eu disse, você pode fazer muitas maneiras de estabelecer. Por exemplo, no Machine A4000, nós vimos que ele utiliza aquele expediente do resistor de 33K, né, e pega uma amostra de corrente e envia para os long tails. Nesse caso aqui não, ele pegou um diodo Zener para fazer a referência de tensão de base do 2N5551 e com essa e uma boa filtragem, né, 100 microfarads, e assim ele conseguiu prover uma tensão continuada nesse ponto de, olha aqui, o valor dessa tensão tá aqui, ó, menos 47 volts, tá? Não esqueça, eu estou usando a fonte do amplificador, mais menos 49. Então vamos lá. Primeira situação que você observa, eu estou utilizando o restante do circuito, olha, o restante do circuito aqui, ó, essa porção aqui, eu estou substituindo por um resistor de 10K, tá? Tudo isso aqui está sendo substituído por um resistor de 10K, bem como desse outro lado aqui, tudo isso aqui está sendo substituído por um resistor de 10K. Então, a corrente está sendo drenada por esse circuito aqui. Nós estamos fazendo lá em corrente DC, né? Nós não estamos trabalhando com sinal de áudio, mas aquilo serve para você ter uma noção mais ampla do que acontece quando a corrente varia, quando a carga varia, perdão, melhor dizendo, quando a carga varia. Quando o sinal entra aqui no transistor, isso aqui vai mudar. Eu disse para você que o transistor é uma carga ativa, ou seja, conforme a excitação, ele fica um resistor de maior ou menor valor. Então muda essa carga aqui. Aqui da mesma sorte, conforme o sinal que entra no amplificador de tensão vai mudar para mais ou para menos. Consequentemente, ele vai aproximar esse ponto aqui da região de... Aqui, na verdade é bem aqui, ó, da região de 0 volts virtual, ou vai distanciá-lo, tá bom? Então vamos voltar aqui para o multisim. Vamos lá. Essa é a primeira situação. Ligar o multisim, ó, acabei de ligar, tá funcionando bem aqui, ó, você vê aqui a janelazinha
mostrando que ele está em funcionamento. E eu estou com tudo aquilo que você viu lá, o amplificador diferencial, está sendo representado por esse resistor de 10K. O amplificador de tensão está sendo representado por esse resistor de 10K. Eu coloquei resistores aqui prontinho para a gente ligar, trocar, chaveá-los, para que você veja a mudança que há na carga, mas a corrente permanece a mesma. Vamos primeiro aqui ao da esquerda. Nós temos 2.274 mA de consumo nessa configuração. Olha, eu estou transformando aquela carga no resistor de 10K e eu estou obtendo de consumo 2.274 mA, tá bom? Do outro lado, eu tenho também um resistor de 10K, eu tenho uma consumo maior, olha, de menos 9, porque eu liguei invertido aqui, tá? Não esquente com isso, por favor. Eu tenho uma consumo aqui de 9.685 mA, maior. Por quê? Olha aqui o resistor de carga aqui, olha. Resistor de emissor, 100 ohms, e aqui é 450. Então, por aqui passa menos corrente e por aqui passa mais corrente, mas ambos estão referenciados pela mesma referência para gerar a tal fonte de corrente constante. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos não mexer ainda aqui e vamos mexer para cá, como se fosse no diferencial. Nós vamos supor que eu esteja colocando um sinal bem intenso agora no diferencial. Deixa eu desligar. E vamos colocar o resistor de 5K aqui e tirar o de 10K. Não esqueça aqui da tensão, olha, 2.274 mA. Eu mudei, eu diminuí bastante, olha, a metade. O que representaria o amplificador diferencial, eu reduzi a metade. Então vamos ver agora, vamos ligar e ver para quanto muda esse valor aqui. Ligado. Nadinha. Por quê? Porque é uma fonte de corrente constante. Mas não mudei a carga? Mudei. Mas a fonte permanece drenando a mesma quantidade de energia, fornecendo a mesma quantidade, depende da ótica que você está olhando, né? Fornecendo a mesma quantidade de energia. Agora vamos voltar aqui para o resistor de 10K. Desculpem, vamos aqui. E tirar o de 5K. E vamos mexer agora no amplificador de tensão. Olha, esse resistor de 10K está fazendo a representação do amplificador de tensão. Nós vamos conectar no lugar o resistor de 2K. Olha, e vamos tirar o de 10K. Olha aqui a tensão, a corrente que estava sendo consumida com 10K. Nós mudamos, ou seja, baixou bastante. É como se tivesse um sinal muito alto excitando o amplificador de tensão e ele provocou uma exigência de corrente muito alta. Vamos ver aqui o que acontece com esse amperímetro. Quase nada. Viu? Quase nada. Ou seja, a fonte de corrente constante ela está em ação. Mudou-se a carga, mas ela continua fornecendo a mesma corrente. Ela não sofreu. Por quê? Por que disso? Repare também, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar os dois com carga bem baixa. Opa, não, aqui eu vou primeiro ligar para depois deixar os dois com carga bem baixa. Repare na tensão, olha, menos 47.272. Vamos ligar. Menos 47.272. Por quê? Porque a preocupação do projetista foi que aconteça o que acontecer, a corrente fique estabilizada. Ela não sofra variação. Claro, por eu ter conhecido outros amplificadores, aí eu vou fazer esse comentário. Ele exagerou em que aspecto? Não esqueça que esse amplificador, ele trabalha com Darlington na saída. Então, eu já comentei isso no primeiro e no segundo vídeo, que o projetista ele teve um cuidado muito grande para que as tensões não mudem nem muito, nem para cima nem para baixo. As correntes não variem nem muito, nem para cima nem para baixo, porque ele está com Darlington na saída. Eu já falei outra vez, a bobagem que acontecer aqui, bobagem vezes a quantidade de vezes que o amplificador nessa configuração vai fazê-lo para frente. Então ele teve que um cuidado muito grande aqui com esse circuito para que essas coisas não saiam do controle em momento algum, tá? Então por isso que ele colocou, além do Zener de 12 volts aqui, olha, o N4742, dando referência para a base do N5551, ele colocou mais um LED para garantir que essa tensão aqui fique estabilizada em um ponto. A tensão do LED vermelho, você sabe, cada LED tem uma tensão de trabalho, né? Aqui ele colocou LED vermelho e ele colocou de 1.4 volts, olha.
1.4 volts. Cada LED ele tem uma tensão, você sabe disso, né? Então, a fonte de corrente constante, basicamente, ela se propõe a isso. Mesmo que haja variação da carga, como nós aqui didaticamente provocamos uma variação de carga, tanto no amplificador do diferencial quanto no amplificador de tensão, você notou que não houve variação na corrente, tampouco variação na tensão, porque é essa a ideia. Quando o amplificador estiver batendo, nós já falamos disso, aí essa tensão aqui vai cair. E se ela cair, essa tensão aqui, se ela não estiver estabilizada, ela vai provocar mudanças aqui, e o amplificador diferencial, ele vai sentir essa mudança, e você vai ter aquele movimento do alto-falante que não faz parte do programa, ele vai ficar para frente e para trás assim, ao sabor da tensão que cai aqui. Tá bom? Vamos aqui mais à frente. Vamos voltar aqui para o multisim. Às vezes, querido, eu planejo fazer um vídeo todo direitinho, busco as páginas, os esquemas, e planejo, ele não sai. Às vezes eu me aborreço, sento aqui, faço as 3 pancadas, aí sai quase tudo perfeito. Esquisito isso, se prepara, não dá certo. Vamos mudar aqui as tensões, preste atenção, guarde, memorize aqui, tá? As tensões e as correntes que estão sendo medidas. Eu vou mudar agora a tensão da fonte. Vamos lá. 49 vai para, vou colocar 40 volts, ok? O outro 49 também vai para 40 volts. É claro que vai mudar a tensão bem aqui, ó. Preste atenção, vamos lá. Vamos ligar. Viu como mudou a tensão? Mas olhe para a corrente 2.274 9.837. Ou seja, o amplificador tá batendo o subão ali, o funk, o pancadão, o grave foi lá para as cucuias, aí deu uma bruta queda de tensão de 9 volts na fonte, mas olha a fonte de corrente constante como está, ok? Olha, a tensão caiu aqui, porque passou a ter uma referência que era 49, passou a ser 40, então menos toda aquela matemática que a gente tem aqui do diodo, dos 2 diodos Zener, praticamente eu tenho 2 diodos comuns aqui, fazendo um Zener. Aí o que é que eu tenho aqui? 30 menos 38.272. Entretanto, olha a corrente. Tá bom, querido? Com esse vídeo eu quero deixar você consciente disso, que a fonte de corrente constante, a proposta dela é essa. Para que o diferencial não sinta, vamos voltar para o esquema, o diferencial não sinta essa variação que eu provoquei assintosamente aqui na sua frente. Eu provoquei uma queda de tensão de 9 volts, houve mudança de tensão aqui, entretanto, não houve a percepção aqui, nesses pontos, que é crucial que seja mantida essa corrente. Você entendeu, querido? Se não fosse isso, quando caísse a tensão, eu repito, o alto-falante ia fazer aquele movimento involuntário que eu digo assim, que não faz parte do programa de áudio, ia ficar para frente e para trás. Quando eu montei uns amplificadores, os primeiros amplificadores, eu não tinha muito conhecimento, aí, como qualquer outra pessoa nova, eu queria que ele desse mais força, mais pancada, batesse mais forte. Aí qual era a minha ideia? Eu aumentava a tensão. Bom, se aumentar a tensão e botar mais corrente, ele vai bater mais forte. Até que procede isso. Entretanto, perdia-se o controle do circuito. Aí o alto-falante ficava desse jeito que eu estou te falando, querido. Ficava para frente e para trás assim, tocando música. Mas ficava dando aquele sopro ali no duto. E que negócio é esse? Eu não sabia. O que está acontecendo? Eu aumentei a tensão, era para dar mais potência, só isso. Mas por que ficou maluco assim? São coisas que quando a gente está começando, a gente não aprende. Mas depois do tempo a gente aprende. Bom, quero aumentar a tensão? Dá. Mas se eu for aumentar a tensão, eu preciso fazer algumas observações no circuito. Tá bom, querido? Nós vamos ficar apenas com essa explicação aqui. Em outro vídeo, eu vou trabalhar aqui o amplificador de tensão, tá? Isso aqui parece complicado, mas não é complicado não. Mas eu queria apenas me deter aqui. Como eu disse para você, não esqueça, você vai ver várias formas de se fazer a fonte de corrente constante. Eu me concentrei aqui porque é isso aqui que vai dar referência para esses transistores manterem aquela corrente que você acabou de ver aqui no multisim. E esse aqui é um dos vídeos que eu estou fazendo as 3 pancadas, porque eu já havia me planejado, tinham várias páginas abertas aqui para mostrar tanta coisa, até
O site do professor Newton C. Braga tá aberto aqui, deixa eu ver ele aqui. Eu acho que ainda está. Fonte de corrente constante, tá aqui, ó. O site do professor Newton C. Braga. Eu queria ter pelo menos 1% do conhecimento desse senhor aqui, do professor Newton C. Braga. Esse aqui, ó. Não, aqui sabe, tá bom, querido? Então eu vou finalizar o vídeo aqui e lhe desejando toda a vida boa sorte.